Você já parou para pensar como seria sua vida se Deus realmente estivesse no centro de tudo? Não só no discurso, não só nos domingos, mas de verdade, no dia a dia, nas decisões, nos relacionamentos, nos sonhos. E eu não estou falando de uma fé superficial, de uma oração rápida antes de dormir ou de só lembrar de Deus quando as coisas desabam. Eu estou falando de colocar Ele como prioridade real, como base, como direção. Imagina acordar e, ao invés de sair no automático, você começar o dia dizendo: Deus, dirige meus passos hoje. Me mostra o que o Senhor quer para mim. Imagina tomar decisões importantes sobre trabalho, namoro, família, finanças e, antes de fazer qualquer escolha, perguntar: Senhor, isso te agrada? Isso me aproxima ou me afasta de ti? Colocar Deus em primeiro lugar é isso. É não deixar Ele de lado até a vida apertar. É viver com Ele, não só correr para Ele. Eu quero te falar com o coração hoje. Muita coisa muda quando você coloca Deus em primeiro lugar. E muda para melhor, muda de dentro para fora. Você começa a enxergar as coisas com outros olhos. A ansiedade perde força, o medo começa a ceder, a paz entra onde antes só havia confusão. Não porque tudo ficou perfeito ao redor, mas porque por dentro você agora tem uma base firme. E eu sei, tem dias que é difícil. A vida puxa, a rotina consome, o coração se distrai. Mas sabe qual é a verdade? A gente sempre arruma tempo para o que é prioridade. Se você consegue tirar horas para rolar o feed, ver série, resolver problemas, você consegue separar tempo para Deus. Não tem a ver com ter tempo, tem a ver com colocar Ele em primeiro lugar no tempo que você tem. E antes de continuar, já faz algo simples que pode transformar mais vidas. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e manda para alguém que você ama. Alguém que talvez esteja exatamente como você estava, tentando carregar tudo sozinho, sentindo um peso desnecessário, simplesmente porque esqueceu que o lugar de Deus é no centro, não na margem. Talvez essa pessoa só esteja esperando uma palavra como essa para lembrar que ainda dá tempo de recomeçar. E se for você essa pessoa, fica aqui comigo. Deus tem algo para te falar hoje. Agora respira fundo e presta atenção nisso. Colocar Deus em primeiro lugar é mais do que dizer que acredita nele. Muita gente diz eu creio, mas vive como se estivesse sozinha, como se Deus fosse só um recurso de emergência. Colocar Deus em primeiro lugar é quando a sua fé começa a comandar os seus passos. É quando você para de viver pelo que sente e começa a viver pelo que crê. Quando você consulta Deus antes de tomar decisões, mesmo as pequenas, mesmo aquelas que parecem simples. Quando você entrega a Ele seus planos, suas dores, suas expectativas, e não só seus pedidos, como se Ele fosse um atendente celestial. É quando você aprende a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer para mim? Mesmo quando a resposta vai contra os seus desejos imediatos. É nesse lugar de rendição que a vida começa a ganhar sentido. Porque a verdade é que, quando a nossa prioridade é fazer a nossa própria vontade, a gente vive frustrado, porque o nosso coração é limitado, é enganoso, é inconstante. Mas quando a gente diz de verdade, seja feita a tua vontade e não a minha, aí sim a gente encontra direção, paz e firmeza. E não se engane, isso não é religiosidade, isso é intimidade, isso é relacionamento real. Jesus foi muito direto quando disse em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é lindo nisso? Ele não disse, busca o reino e talvez você receba. Ele prometeu, todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que coisas? O que for necessário. Provisão, direção, cuidado, sustento, sabedoria. As coisas que todo mundo vive correndo atrás. Mas enquanto o mundo corre atrás das coisas, quem anda com Deus busca o reino primeiro.
e as coisas vêm atrás. Você percebe a diferença? Quem coloca Deus em primeiro lugar não vive correndo atrás de bênçãos, vive andando com o abençoador. E essa é a chave. Deus cuida do que você precisa, não necessariamente do que você quer naquele momento, mas daquilo que é bom de verdade para sua alma, para sua eternidade, para sua saúde espiritual, emocional, até física. Às vezes, Ele vai dizer não para algo que você quer muito, não porque Ele é cruel, mas porque Ele vê o que você ainda não consegue ver. Às vezes, Ele segura a resposta porque o seu coração ainda não está pronto para receber. E eu sei que isso é difícil de ouvir, porque o nosso ego grita, a gente quer tudo para ontem, mas Deus trabalha num outro tempo, um tempo perfeito, eterno, cheio de sabedoria. E quando a gente aprende a confiar nesse tempo, a vida deixa de ser uma corrida ansiosa e passa a ser uma caminhada de paz. Não quer dizer que tudo vai ser fácil, mas vai ter sentido. Porque Deus vai estar no centro, não apenas como um detalhe, mas como o fundamento da sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar é uma escolha diária. Não é uma decisão isolada, é um estilo de vida. É levantar todos os dias e dizer: Senhor, eu quero que hoje seja do teu jeito, não do meu. É ter coragem de abrir mão do controle, é parar de tentar forçar portas que Deus já fechou. É confiar que mesmo quando você não entende, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Então, a pergunta de hoje é: você está buscando as bênçãos ou o reino? Está correndo atrás de solução ou andando com o dono do tempo? Está querendo que Deus cumpra a sua vontade ou disposto a viver a vontade dele? Porque a promessa é clara: busca o reino e o resto vem. Mas busca com o coração inteiro, com sinceridade, com entrega. Porque Deus não trabalha com metades, Ele trabalha com rendição. Mas sabe por que tanta gente vive frustrada, cansada, se sentindo perdida? Porque mesmo tendo acesso à palavra, indo à igreja, ouvindo mensagens, o coração parece vazio, sem direção, como se estivesse sempre correndo atrás do vento. Porque na prática está tentando resolver a vida inteira com Deus em último lugar. Ou pior, usando Deus como plano B, como uma saída de emergência, como aquele botão vermelho que a gente só aperta quando já tentou tudo sozinho e não deu certo. Mas Deus nunca quis esse tipo de relacionamento com você. Deus não é um socorrista espiritual para quando tudo desmorona. Ele é Pai, presente, atento, amoroso, cheio de planos, cheio de graça, cheio de cuidado. Mas Ele precisa do seu coração inteiro. Ele não quer uma parte do seu domingo. Ele quer ser o Senhor da sua segunda, terça, quarta, de toda a sua vida. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, algo poderoso começa a acontecer dentro de você. Sua visão muda. Aquilo que antes parecia urgente, inadiável, que te tirava o sono, já não tem mais o mesmo peso. Porque você entende que está nas mãos daquele que tem o controle de todas as coisas. Você aprende a esperar sem desespero, a confiar sem ver tudo pronto, a descansar sem perder a esperança. Isso não é passividade, isso é fé. É paz que vem de saber que você não está mais sozinho, tentando controlar tudo. E aí entra essa promessa linda de Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso aqui é muito profundo. Deus está dizendo: para de tentar entender tudo com a sua cabeça limitada. Para de achar que você sempre sabe o que é melhor. Confia em mim, me reconhece em cada passo, em cada escolha, em cada momento. E eu, o Deus que criou os céus, que sustenta tudo com a minha palavra, vou endireitar o seu caminho. É como se Ele dissesse: deixa que eu cuido, só me coloca no lugar certo, só me dá o espaço que é meu. E o que significa esse endireitar as veredas? Significa que Deus corrige rotas.
Ele fecha portas que aos nossos olhos pareciam oportunidades incríveis, mas que na verdade eram armadilhas disfarçadas. Ele interrompe caminhos que te afastariam do propósito. E mais, ele abre caminhos onde você achava que não existia saída. Caminhos inesperados, conexões divinas, livramentos silenciosos, portas que se abrem sem você bater, porque você confiou, você entregou, você reconheceu Deus como seu guia. Mas isso exige humildade, porque confiar em Deus é abrir mão do controle. E vamos ser honestos, a gente tem dificuldade com isso. A gente quer segurar tudo nas mãos. A gente quer ter todas as respostas, todos os planos detalhados. Mas Deus nem sempre vai te dar o mapa completo. Às vezes, Ele só vai te mostrar o próximo passo, porque Ele quer que você ande com Ele, não na frente dele. Colocar Deus em primeiro lugar é isso. É dizer, Senhor, mesmo que eu não entenda, eu vou confiar. Mesmo que eu não veja, eu vou caminhar. Mesmo que doa, eu vou obedecer. E quando você vive assim, você descobre que obedecer é liberdade, que confiar é descanso e que a vontade de Deus, mesmo quando é diferente da sua, é sempre melhor do que qualquer plano que você conseguiria montar sozinho. Então, se hoje você está se sentindo perdido, esgotado, desanimado, olha para dentro, avalia se Deus está no centro da sua vida ou apenas na borda. Se Ele é a base das suas decisões ou só o último recurso. Porque a mudança que você tanto espera talvez não esteja em uma nova solução, mas em uma nova posição, a de Deus ocupando o primeiro lugar. E olha, eu não estou falando de mágica. Não é que tudo vai se resolver num passe de mágica só porque você começou a orar. Às vezes, colocar Deus em primeiro lugar significa esperar. E isso dói. Esperar é difícil. Mas é no tempo da espera que Deus mais molda o nosso caráter. É no silêncio que Ele testa a nossa fidelidade. É quando parece que nada acontece, que Ele está trabalhando mais profundamente. Deus não está atrasado, Ele está te preparando. Tem uma passagem que me ajuda muito nos momentos de espera. Está em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você vê? Esperar em Deus não é ficar parado. É confiar que Ele está no controle mesmo quando você não entende o que está acontecendo. É seguir em frente com fé, mesmo sem ver o caminho todo. E eu sei, às vezes parece que colocar Deus em primeiro lugar é nadar contra a corrente. Porque o mundo diz, vai, conquista, se joga, pensa em você primeiro. Mas o reino de Deus é o oposto. Deus diz, confia em mim, entrega primeiro para depois receber. Isso parece loucura, até você viver isso. Quando você começa a colocar Deus no centro da sua vida, você percebe que aquilo que parecia perda era, na verdade, livramento. Que aquilo que parecia demora era cuidado. Que aquilo que você chorou era Deus preparando algo maior. E eu te digo, por experiência própria, quando Deus é o primeiro, até as derrotas viram parte do plano. Você aprende a ver o propósito nas dores. Você entende que a espera te fortaleceu, que a rejeição te protegeu, que a escassez te ensinou a confiar. Tudo muda quando o Senhor é o fundamento da sua vida. Tudo ganha sentido. Eu quero te lembrar de algo que está em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você quer ver Deus agir? Então começa com entrega, não parcial, total. Não adianta entregar um pedaço e segurar o resto. Deus trabalha com quem confia de verdade, não com quem só ora por obrigação. Eu não sei em que fase você está hoje. Pode ser que você esteja bem, ou pode ser que esteja no fundo do poço. Pode ser que esteja tentando manter as aparências, mas por dentro está cansado, desanimado, ferido.
Eu só quero te dizer, coloca Deus em primeiro lugar agora, hoje. Não espera a vida quebrar de vez. Não espera perder tudo para lembrar que você precisa dele. Começa com passos simples. Ora, antes de sair de casa, leia um versículo por dia. Pergunte a Deus antes de tomar decisões. Muda o foco. Quando você busca a presença de Deus mais do que as bênçãos dele, as bênçãos vêm naturalmente, porque ele honra quem o honra. Se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo. Eu escolho colocar Deus em primeiro lugar. Escreve isso nos comentários para eu saber que você está nessa jornada comigo e para eu orar por você. E se você ainda não curtiu o vídeo ou não se inscreveu, faz isso agora. Isso me ajuda a continuar trazendo mensagens como essa e juntos podemos levar a palavra mais longe. Que o Espírito Santo continue falando com você mesmo depois que esse vídeo terminar. E lembra, Deus não quer ser só parte da sua vida. Ele quer ser o centro. E quando Ele ocupa esse lugar, tudo começa a mudar. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo.